A minha resenha de hoje é sobre este livro espetacular, Emburrecimento Programado, do renomado professor Taylor Gatto. A tese do autor é muito simples. Não havia um plano de educação que falhou. O plano era deixar todo mundo burro. A Liga precisa de adultos burros, então ela garante sua demanda emburrecendo as crianças. Liga se refere aos donos da educação americana. O problema para Gatto é que a industrialização da educação existe para servir a indústria, formar funcionários obedientes e consumidores vorazes. E note como a escola parece mesmo com uma fábrica. Todo mundo enfileirado, padronizado. As matérias são compartimentadas, sem nenhuma relação uma com a outra, como numa fábrica em que cada um faz uma pequena parte do processo sem entender o todo. Por fim, quando toca o sinal, todos saem desesperados daquele inferno. E aqui vale a pena fazer uma citação dada no início do livro, criticando essa educação industrial de massa que não integra os conhecimentos. Não se aprende em intervalos de tempo divididos conforme a conveniência de uma instituição ou em aulas deslocadas do mundo em que os alunos vivem. Não aprendemos quando a vida é fragmentada em seções que têm pouca conexão umas com as outras. Para entender o livro, eu vou lhe dar um método que eu sempre uso, e eu chamo de método Machado de Assis. Lembra da fala genial de Machado, por meio de Dom Casmurro, que explica o que o motivou a escrever sua história? Unir as duas pontas da vida. Qual a ideia central do livro? Como as partes se encaixam e formam um todo? Em meu curso sobre homeschooling, que logo vai estar disponível, eu vou ensinar isso mais detalhadamente. Por isso, fica ligadinho aí. Mas vamos lá. Com base no método Machado de Assis, eu começo com as partes introdutórias do livro, mais especificamente na parte que fala sobre o autor. Gatto começa a contar um pouquinho da sua história. 30 anos de ensino em Nova York, uma mega cidade. Mas as suas origens e hábitos estão em uma cidadezinha próxima a Pittsburgh, Monongahela, marcada por valorizar trabalho duro, família e a cultura local. Não esqueça disso. Cidadezinha, família e valor à cultura local. E aí, Gatto passa a desenvolver a sua tese. O problema da educação é que ela se tornou uma fábrica gerida pelo Estado. Um cara lá longe, distante de nossas realidades, não poderá, por mais genial que seja, suprir as nossas demandas individuais, locais. O máximo que ele pode fazer é apenas aniquilar nossas individualidades e transformar a todos numa espécie de purê de batatas, em que cada batata entra de um jeito, mas todas saem idênticas, uniformes. Para Gatto, a escola é uma linha de montagem de produção em massa, de mão de obra dócil e maleável. O que Henry Ford fez com carros, o sistema educacional está fazendo com as crianças, produzindo meninos em larga escala, padronizados, sem individualidade, sem pensamento crítico, que serão, por isso, ótimos atendentes de Walmart, mas inúteis como seres humanos. Os faraós do mundo moderno precisam de carregadores de pedra para suas pirâmides. E um bom carregador de pedras não precisa pensar, ele só precisa obedecer. E nesse processo de homogeneização da população, nada mais essencial do que separar as crianças de suas famílias, comunidades e igrejas. Todos esses elementos particulares, locais, que conferem identidade própria ao indivíduo. Qual seria a solução para essa industrialização da educação? Uma solução caseira, obviamente. Lembra da cidadezinha, do valor à cultura local lá atrás? Lembra de Machado, unir as duas pontas? Pois bem, a solução para o professor é o que ele chama de princípio congregacional. Levando-nos de volta à origem dos Estados Unidos, Gatto quer nos conduzir rumo ao caminho da liberdade. A maneira como algumas igrejas se reuniam no Novo Mundo foi o padrão que os americanos se desenvolveram como sociedade. A primeira igreja puritana em Salem foi organizada em 1626, de maneira congregacional, ao invés do modelo episcopal, seguido principalmente pela Igreja Católica. Ou seja, sem que uma autoridade central determinasse o seu funcionamento, pois a própria congregação faria isso. O que acontecia na igreja replicou-se no país. Com liberdades individuais, a nação progredia intelectualmente, financeiramente e socialmente. Ao cuidar de si,
o americano cuidava melhor da coisa pública. Cada cidade possuía considerável flexibilidade para desviar-se do que teria sido o domínio de um governo central, diz Gatto. Assim, para ele, a solução estaria na liberdade, o livre mercado da educação, com escolas familiares, escolas religiosas, concorreriam com a educação pública. Gatto diz que antes da Guerra Civil era assim, e o povo se voluntariava para o tipo de educação que se adequava mais a ele. O autor também afirma que a escola distanciou as pessoas do conhecimento e de suas famílias. O que poderia ser aprendido fora da escola foi roubado pela TV. Se você não assistiu, eu tenho um vídeo falando sobre isso, o perigo das telas. Eu vou deixar aqui na descrição. Por fim, com base em tudo o que o renomado professor disse, o homeschooling seria a solução mais local, mais caseira, mais artesanal que você poderia imaginar. Parece radical? É que você foi escolarizado e hoje associa educação à escola, mas nem sempre foi assim. Gatto conta, por exemplo, que em Massachusetts a obrigatoriedade da escola foi estabelecida pela primeira vez em 1850. 80% da população foi contra isso. Mas, por fim, através de armas, por meio das armas, as crianças foram obrigadas a ir para a escola. Algumas afirmações ousadas e óbvias de Gatto no livro valem a pena serem ressaltadas aqui. Ele diz que a educação não custa nada, que aprender a ler é fácil. Se você discorda dele, é porque você não sabe o que é educação de fato. Gatto vai além e diz: as escolas são irrelevantes nas empreitadas do planeta. Elas não ensinam nada. Pessoas bem escolarizadas são irrelevantes. Podem vender filmes e lâminas de barbear, mas como seres humanos são inúteis. Já reparou que muitos desses que passam nas melhores posições, nas melhores faculdades, dificilmente estão realizando grandes coisas pela sociedade? Para o professor eleito várias vezes como o melhor professor do ano, se valorizássemos mais a família, a igreja, a comunidade, nós seríamos tão autossuficientes que não precisaríamos da autossuficiência material. O homem que ficou mais de 30 anos dentro de uma escola afirma: a escola é uma sentença de prisão de 12 anos, em que maus hábitos são o único currículo verdadeiramente aprendido. Eu ensino escola, eu sou premiado por isso, eu sei como funciona. Seja ousado, tome a pílula vermelha e crie coragem para sair dessa mentira que é o sistema de educação obrigatório.